Abra sua Bíblia no livro de Salmos, no Salmo de número 46, ok? Salmo de número 46. A gente já pregou esse texto. Eu preguei esse texto esse ano, no começo do ano, na casa do seu Luiz, no culto no lar, os irmãos lembram? Sim? Mas eu preguei ele de uma maneira diferente da forma como eu vou pregar hoje, tá? Hoje ele vai ser mais expositivo do que temático como foi ali. Ali foi, na verdade, mais uma mensagem evangelística, ok? Salmo de número 46, nós vamos ler do verso 1 até o versículo de número 11. Todos encontraram? Diz assim: Ao regente do coro, cântico dos filhos de Corá, adaptado para Alamote. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Por isso, não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem nas profundezas do mar, ainda que as águas venham a rugir e espumar, ainda que os montes estremeçam na sua fúria. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o lugar santo das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalada. Deus a ajudará desde o amanhecer. As nações se enfurecem, os reinos se abalam, ele levanta a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor. Que devastações fez na terra. Ele acaba com as guerras até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Destrói os carros com fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ontem, enquanto eu viajava para Monte Alto, para auxiliar na situação que os irmãos já sabem, esse salmo ele veio à minha mente de maneira repetida durante as 3 horas que nós estávamos na pista e até ali no momento em que eu estava conversando com ele. E no momento como esse, ele se torna um bálsamo verdadeiro sobre o nosso coração. A ocasião em que a vida ela parece perder o chão. Há situações em que parece que a gente não vê a luz no fim do túnel. Uma depressão, um diagnóstico inesperado, uma crise familiar, a perda de alguém querido. O irmão Lúcio orou aqui pela vida dos familiares do pastor Domício. E nessas horas, o nosso coração ele começa a se perguntar. Ele começa a se questionar. Deus ainda olha para mim? Ele vê a minha dor? Onde está o Senhor quando tudo parece desmoronar ao nosso redor? E o Salmo 46 ele foi escrito justamente para esses momentos. Porque ele não nega a existência do caos. Ele não nega a existência do sofrimento, da dificuldade, da dor. Mas ele traz a solução para ela. Ele nos aponta para a presença e para a soberania de Deus. Porque ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Ele é o nosso socorro bem presente na tribulação. A gente pode dividir esse salmo de 3 maneiras. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Deus é a nossa segurança. E Deus é a nossa libertação.
Os 3 primeiros versos nós vemos o refúgio que Deus é, a fortaleza que Deus é. E quando nós lemos que Deus é o nosso refúgio e fortaleza no versículo de número 1, esse socorro bem presente na angústia, no momento de tristeza, ler essa declaração é certamente um refrigério para as nossas almas. É um alívio, porque ela apresenta uma verdade fundamental, que Deus é de fato a nossa fortaleza e o nosso refúgio. Ele é o lugar aonde nós corremos, o esconderijo de segurança, onde nós nos escondemos de todos os perigos, inclusive o maior de todos, que é o pecado, que é a condenação por causa do pecado. Deus, ele não é apenas o nosso refúgio, ele também é essa fortaleza, essa torre forte. É o lugar onde nós permanecemos firmes, guardados, mesmo quando tudo ao nosso redor parece desmoronar. E olha a situação que o salmista coloca aqui. Os montes, eles estão se afundando nas profundezas do mar. Ele não está falando de uma realidade tranquila. Pelo contrário, quando ele coloca aqui que os montes estão se afundando na profundeza do mar, as águas elas vêm rugindo, elas vêm espumando, vêm mostrando a fúria do mar, é um cenário caótico. Isso porque os montes, eles representam tranquilidade. Veja, para um monte se abalar, precisa tremer tudo. E o mar está fazendo isso, o mar está batendo violentamente contra o monte, para que ele se afunde. A terra ela está se transtornando, os montes estão sendo engolidos, as águas estão rugindo e se perturbando. Agora imagine, eu e você, a nossa vida, tudo o que nós consideramos como tranquilidade, talvez o bem-estar da nossa família, talvez a nossa estabilidade financeira, a nossa saúde. E aí, de repente, tudo isso começa a ruir, como acontece com Jó. Tudo começa a desmoronar. O nosso mundo começa a perder o sentido. E as circunstâncias, elas vão piorando de um dia para o outro. Mas quando os dias são tempestuosos, quando os dias são caóticos, quando nós olhamos para o céu e ele está nublado, há um lugar de segurança. Na verdade, há uma pessoa, meus irmãos. Essa pessoa é Cristo. Essa pessoa é o Deus vivo, que continua sendo o nosso refúgio. Porque em Cristo, a nossa vida está totalmente segura. Isso confronta a gente. Isso tem confrontado o meu coração. Por isso eu não podia pregar outra coisa hoje, senão esse texto. Porque ele revela onde nós temos buscado a nossa segurança. Onde nós temos encontrado o descanso. Será que é só nas coisas boas? Nas circunstâncias favoráveis? Naquilo que é visível? Naquilo que a gente pode controlar? Naquilo que a gente pode levar de um lado para o outro? Mas e quando a gente não consegue controlar? E quando a gente não tem domínio sobre as coisas? E quando tudo começa a desmoronar, como diz os 3 primeiros versos? A notícia que tira o nosso chão. O que a gente faz? A gente se desespera. Versículo 2, o salmista diz, por isso o quê? A razão, o motivo, porque Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Não temeremos. Ainda que a gente não
teme. Mas a gente confia profundamente. E confiar é não ver o chão para a gente poder pisar. Confiar é descansar o coração. Como a gente descansa o coração? Como a gente descansa a mente? Se lançando ao Senhor. Buscando ao Senhor. Porque Ele é o nosso refúgio. Confiar não é apenas dizer eu confio, mas está segurando aqui ainda. Confiar é de fato agir com confiança. Ou seja, Senhor, eu estou entregando nas tuas mãos. Senhor, eu não consigo. Quando a gente confia verdadeiramente, o medo não toma o nosso coração. A notícia, por mais desafiadora que ela seja, ela não determina o fim da circunstância. Ela não tem a última palavra. A verdadeira segurança, meus irmãos, não está na ausência de tempestade nas nossas vidas. Da dor, do sofrimento, da notícia ruim, da doença que chega, do problema que surge. A segurança está em quem é o nosso refúgio, quem é a nossa fortaleza. Em quem está estendendo a mão para nos socorrer. Esse socorro bem presente. É Deus quem está em nosso socorro. No meio da tempestade. A sua presença nos sustenta e nos garante segurança. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. E a gente se pergunta, como a gente pode ter tanta segurança em meio a um cenário tão caótico? Em meio a uma notícia ruim atrás da outra? E quando os médicos desenganam, dizendo que não há mais jeito, e quando o problema parece ser maior do que aquilo que a gente consegue lidar, o que a gente vai fazer? Nós precisamos nos lembrar, versículo 4 a 7, Deus é a nossa segurança. O que sustenta a confiança do salmista e a minha, a sua segurança, a gente pode encontrar no versículo de número 4. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o lugar santo das moradas do Altíssimo. Veja, olha como o salmista ele começa mostrando um cenário caótico. Ele começa mostrando um cenário de profunda tribulação. Um cenário de desesperança. Águas espumando. Montes caindo. O mar agitado. Mas agora o cenário muda. Ele sai do caos e vai para a tranquilidade. A paz. A calmaria. Os irmãos conseguem perceber esse contraste? As águas turbulentas que causavam medo, mas agora um rio que traz alegria, vida e sustento. A realidade é que não se trata mais das circunstâncias, mas é quem está no meio delas, quem está na cidade. Versículo de número 5. Deus está no meio dela e não será abalada jamais. Deus a ajudará desde o amanhecer. A presença de Deus está no meio da cidade. E aqui o contexto do salmo é um contexto de guerra. Mas veja, esse é o fundamento da nossa segurança. Não é que nós não vamos passar por dor, não é que nós não vamos passar por sofrimento, não é que a gente não vai ficar doente. Nós não somos imunes a crises. Jesus não nos prometeu uma vida tranquila. Jesus não nos prometeu uma vida de conforto. Jesus disse: no mundo vocês vão ter aflições. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E é aqui que está a nossa segurança.
A segurança no meio de todo o mundo caótico é o nosso Deus. Ele é a nossa segurança porque ele habita no meio do seu povo. Ele habita no nosso coração por meio do seu Santo Espírito. É por isso que nós não temos medo, é por isso que nós não somos abalados ao ponto de perder a esperança, porque Deus não está alheio à nossa dor. Ele está presente. Ele nos sustenta com as suas mãos no meio das nossas adversidades. Ele nos socorre no tempo certo. Deus a ajudará desde o amanhecer. Quando os inimigos estiverem prontos para atacar, Deus está ali. Deus não nos deixa desprotegidos, meus irmãos. É Ele quem tem o controle de todas as coisas, é Ele quem governa todas as coisas, é Ele quem sustenta todas as coisas. E não tem como nós olharmos para um texto como esse e não nos lembrarmos de Cristo. Versículo de número 6, as nações se enfurecem, os reinos se abalam, ele levanta a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Jesus se tabernaculou no nosso meio, no meio do seu povo. Quando o anjo vai anunciar a Maria que o nome dele seria Jesus e ele seria o salvador do seu povo, ele também diz que ele é o Deus Emanuel, o Deus conosco. E Cristo nos promete que a nossa vida está segura nele, seja na vida ou na morte, porque nós não pertencemos mais a nós mesmos. Cristo entra na nossa história. Cristo habita em nós. Cristo está entre nós. E a promessa de Cristo é que nada, nem altura, nem profundidade, nem largura, nem as coisas do presente, nem do porvir, nada poderá nos separar dele. Então nele nós estamos seguros. Na cruz, Cristo enfrentou o juízo de Deus, que deveria recair sobre a minha e a sua cabeça. A morte que Cristo sofre era para ser experimentada por mim e por você. Então a nossa segurança é eterna. Ela não depende de nós, ela não depende das circunstâncias, ela não depende de qualquer coisa. Ela está segura em Cristo. Nós estamos seguros em Cristo. Então o Salmo 46, ele nos lembra que Deus é o nosso refúgio, porque Cristo é o nosso reconciliador com o Pai. Deus é a nossa fortaleza, porque em Cristo nós estamos seguros e não importa o que aconteça ao nosso redor. E sabe o que nos dá ainda mais segurança, meus irmãos? É que depois da ressurreição de Cristo, ele não disse assim: olha, vocês estão sozinhos agora, até encontrar comigo. A promessa é: eis que estou convosco, até a consumação dos séculos. Nós não estamos sozinhos, nós não lutamos sozinhos, nós não caminhamos sós. É a presença de Cristo que nos sustenta nos tempos de aflição. É a esperança em Cristo que não deixa que o medo tome o nosso coração. É a presença de Cristo que nos leva à confiança. É essa promessa em Cristo que limpa os nossos olhos marejados e que nos alivia a dor, meus irmãos. E nos chama à confiança plena, ao descanso completo. Cristo é a nossa segurança. Mas diante de tudo isso, o Salmo termina com um convite. Nos últimos versículos, 8 a 11, nos mostrando que Ele é a nossa libertação. Vinde, venham, contemplem as obras do Senhor. Que devastações fez na terra, Ele acaba com as guerras até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, destrói os carros com fogo. E aí nós temos o versículo de número 10, como se fosse o próprio Deus falando para nós: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus.
Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele nos convida a contemplar a sua obra. Deus diz: para, olha atentamente, vislumbre, medite, perceba o que Ele faz e que ninguém mais pode fazer. Homem algum pode colocar fim à guerra, apenas o Senhor. É Ele quem quebra todos os instrumentos de guerra. É Ele quem tira o poder dos homens. Por quê? Porque Ele reina soberanamente. Então Ele tem o controle de tudo, meus irmãos. Nada passa desapercebido. Nada foge do controle das suas mãos. E é justamente assim que Ele nos chama: aquietem-se. E aquietar aqui não é ficar em silêncio, mas é esse descanso confiante. E esse descanso confiante é deixar de lutar com as próprias mãos. É se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus e lançar sobre Ele as nossas ansiedades, porque nós não temos o controle de todas as coisas, nós não conseguimos resolver todos os nossos problemas, mas Ele pode, Ele consegue, Ele é a solução. Então pare de controlar tudo, de tentar controlar tudo. Pare de se descabelar, de se desesperar, como se tudo dependesse de nós. Não depende, depende de Cristo. Descanse, reconhece quem é o Senhor. Ele é o próprio Deus. Ele é o exaltado entre as nações, exaltado na terra. Ninguém é maior do que Ele. Não existe ninguém acima dele, é o único Deus, o soberano Senhor. Mas como? Diante de um cenário caótico, diante de tristezas, de tribulação, de sofrimento. Como? Porque Deus é o nosso refúgio. Nós podemos nos aquietar. Porque Ele está conosco. Nós podemos descansar. Porque em Cristo a presença é plena e definitiva. Então a gente pode confiar. Por isso que não é um chamado vazio, nem um salto no escuro. Mas é exercer a fé em Cristo verdadeiramente. Em Cristo nós sabemos quem Deus é. Nós olhamos para a cruz e nós vemos que Ele é o Todo-Poderoso. Nós olhamos para a cruz e vemos que Ele é misericordioso e bom. Nós olhamos para a cruz e temos a garantia de que Ele está conosco, mesmo nos nossos momentos mais sombrios, nas noites mais escuras, nos choros que parecem não acabar. Por isso, aquietar e saber que o Senhor é Deus não é fugir da realidade, não é se esconder de medo, mas é exercer a fé, sabendo em quem nós confiamos, sabendo quem é o Senhor. 3 expressões marcam esse salmo, nas 3 divisões, que é o selá, que é o interlúdio ou pausa, eu não sei como que está na sua Bíblia. Sabe o que isso significa? Pausar, parar. A gente precisa parar para poder refletir que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. E ruminar isso, meus irmãos. E orar sobre isso. E descansar nisso. A gente precisa parar a nossa vida durante o dia e se lembrar que Deus está conosco. E que nós estamos seguros nele. Porque a gente só vai olhar para as circunstâncias e vai tirar os olhos do Senhor. Então nós precisamos nos aquietar e se lembrar que Ele é a nossa libertação plena. Então faça uma pausa no seu dia. Faça uma pausa na sua semana. Olhe para a cruz. Contemple a obra de Deus. Olhe para a cruz. E contemple a salvação e segurança que vem de Deus.
Olhe para a cruz. E aí sim a gente pode entender aquilo que Pedro vai falar, que o amor lança fora todo medo, porque nele a gente está seguro. Então para. Aquieta seu coração diante de Deus. Lembre-se do que Ele é, ou melhor, de quem Ele é. Lembre-se do que em Cristo nós temos. E descanse, porque o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. E se Ele está conosco, não temeremos. Se Ele está conosco, não desesperaremos. Se Ele está conosco, guardados estamos, seguros estamos e libertos para sempre nós estamos, porque nós pertencemos a Ele, quer seja na vida, quer seja na morte. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Alguma pergunta, meus irmãos? Algum comentário que os irmãos têm?